Vamos começar nossa sexta live? Sexta live. Então vamos lá. Como que é o nome da nossa abertura mesmo? Vai, Kevin, pode falar hoje. Sejam bem-vindos ao nosso sexto dia do ano para o nosso projeto Entrelaços 3 em 1. Devocionais diários, conectando o nosso eu a uma versão mais cristã. Amém. Vamos fazer nossa posezinha? Vamos, vai. Hora da foto. Tem que fazer os 6, né? Faz assim que eu faço. Agora tá lá pro YouTube. Vou criar outro. Vamos começar então. A gente sempre inicia com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor e bondade, muito obrigada por mais um dia aqui, na sua presença, realizando nosso devocional, nossa leitura da Bíblia, que o Senhor possa nos iluminar, nos encher do seu Santo Espírito, um espírito de conhecimento, que o Senhor possa nos animar. O Senhor sabe que hoje tivemos um dia bem difícil, bem cansativo, então nos guie para que a gente consiga tirar bom proveito desse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer agora o nosso app. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 60, verso 1. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai raiar sobre ti. Ela é uma profecia que exorta o povo de Deus, especialmente Jerusalém, após o exílio na Babilônia, a se levantar e brilhar, pois a luz e a glória divina estão chegando sobre eles, trazendo salvação e prosperidade. A passagem faz parte de um texto maior que descreve um futuro glorioso, onde as nações se voltarão para a luz de Sião. A mensagem é um incentivo para que o povo se levante e reconstrua a sua comunidade, pois a luz de Jerusalém não vem de si mesma, mas de Deus. O versículo significa que, mesmo em meio à escuridão e à destruição, Deus se manifestará sobre Sião para trazer restauração e glória. A luz e a glória do Senhor são a presença de Deus que trará vida e esperança. A luz não é própria, mas a luz do Senhor que se manifesta sobre a pessoa. A glória que nasce e a presença de Deus em sua vida, trazendo salvação e alegria. O versículo inclui a igreja. É um chamado para que os crentes se levantem e reflitam a luz de Cristo, especialmente em um mundo envolto em escuridão. Amém. Jesus lê e declara essa passagem como sendo cumprida nele, indicando que a missão profetizada por Isaías se manifestou em sua vida, morte e ressurreição. Precisamos nos envolver com a obra de Deus. Amém. A luz maior, desde os suaves raios de sol da manhã que atravessam sua janela, até os faróis que te guiam no caminho de volta para casa à noite, a luz é uma presença constante. Mas existe uma luz maior do que qualquer luz física que conhecemos. Em Isaías, o profeta fala sobre essa luz maior, e suas palavras são mais do que uma bela poesia ou profecia. São um chamado à ação, um encorajamento para que o povo de Deus encontre esperança, luz em meio à escuridão. Levante-se e resplandeça, porque a sua luz chegou, e a glória do Senhor brilha sobre você. Essa luz é um farol de esperança, uma imagem de salvação e despertar espiritual. Essa luz é o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. Ele é a luz que o povo de Deus precisava naquela época. E ele é a luz que nossos corações desesperadamente precisam hoje. No mundo que às vezes parece estar se afogando em trevas, desastres, guerras, injustiças e sofrimento, a mensagem de Isaías é um convite para aceitar a verdadeira luz da salvação de Deus, revelada no Novo Testamento como Jesus Cristo. Deixe essa luz brilhar com intensidade dentro de você, dissipando as sombras da escuridão e iluminando o caminho para aqueles que ainda não conhecem essa luz. Faça uma pausa, imagine um mundo cheio de luz, do amor e da verdade de Deus. Você consegue imaginar um mundo onde a luz de Cristo brilha nas janelas de cada casa e ao longo de cada rua?
Deus quer usar você, sim, você, para refletir essa luz. Como podemos permitir que a luz de Deus brilhe em nós? Ofereça graça extra a alguém, faça uma pausa e pense antes de reagir de modo negativo a uma situação. Seja sincero e gentil, mesmo que seja desconfortável. Deus, tu és a fonte de toda bondade e sabedoria. Se tenho luz para dar ao mundo é porque ela vem de ti. Tua luz é minha salvação e guia. Por favor, usa-me como uma luz no mundo para mostrar tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Eu comi hoje, eu tenho alguma coisa que eu comi, nossa, muita vontade. a gente já vai te dar comida, tá? Deixa eu terminar só a nossa live, que é rapidinho. Senhor, nada se compara com a tua grandeza. Os céus declaram a tua glória e a terra aponta para o teu poder. Para, filho, de fazer isso? Você não fez isso? Tu és santo e separado, estás acima de todas as áreas da minha vida, e são as tuas mãos que sustentam o meu mundo. Toda glória e honra pertencem somente a ti. Aleluia e amém. Amém. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Esse aqui. Senhor, nada se compara com tua grandeza. Os céus declaram a tua glória e a terra aponta para o teu poder. Tu és santo e separado. Estás acima de todas as áreas da minha vida e são as tuas mãos que sustentam o meu mundo. Toda glória e honra pertencem somente a ti. Aleluia e amém. Amém. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 25. Oi, Marlon, boa noite. Obrigada pelas curtidas. Bom, a gente terminou então o app e agora a gente vai ir para a nossa Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. Eu vou ler, você vai vendo as citações, ó. Pode ser ao contrário? Pode ser. Pode. Discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar, pregar, visitar sinagogas ou ensinar sobre Jesus como o Messias. Também não podia fundar novas igrejas. Em resposta, os filipenses enviaram Epafrodito para verificar como ele estava, oferecer encorajamento e garantir que suas necessidades físicas fossem atendidas. Leia Filipenses 1, 12 ao 18. A situação do apóstolo contribui para o progresso do evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação a minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei.
Como Paulo enxergava sua prisão? Que lições podemos aprender com sua atitude, apesar das circunstâncias em que ele se encontrava? Muita perseverança, né? Ele louvava a Deus, não importa a situação. Em tudo ele dava graça. E aqui está escrito que tudo ele via como oportunidade de pregar, sendo algo que estivesse nitidamente trazendo bons frutos ou não. E isso dá para a gente fazer uma reflexão, porque às vezes a gente fica tão preocupado em fazer as lives aqui, né? E, enfim, de modo errado. E a gente não precisa se preocupar com isso, né? Oportunidade de pregar, vou escrever aqui. A mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava sua própria situação com um olhar diferente. Guiado por discernimento espiritual, Paulo não via o encarceramento como uma barreira, mas como uma oportunidade. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Filipenses 1:12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me acontecem têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem mais ativos e corajosos, proclamando Cristo sem temer as consequências. É difícil imaginar, mas alguns pensaram em se beneficiar da prisão de Paulo. Acreditavam que a ausência do apóstolo daria mais visibilidade às suas pregações. Esse é um exemplo claro, embora lamentável, de egoísmo humano, até mesmo dentro da igreja. Como Jeremias declarou muito tempo antes, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Jeremias 17:9. Oiê, Miguel, boa noite. Tô sempre por aqui, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto Paulo que, ao verem seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso os encorajou a ir a lugares que antes evitavam e a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Que lições você já tirou de situações difíceis que trouxeram resultados positivos? Mesmo quando não enxergamos os benefícios, como confiar sempre em Deus? Fica aí o questionamento. Terminamos a sabatina e agora a gente vai para a nossa leitura rapidinho da Bíblia, né? Boa noite, Miguel. Então, acho que as situações difíceis é que lapidam um resultado preciso, né? Então, quando a gente vai aqui em casa, quem faz a comida sou mais eu do que a Gabi, né, Gabi? Uhum. Quando a gente vai preparar um banquete ou fazer um bolo, ou seja o que for, a gente vai fazendo várias coisas, né? Tem que descascar legumes, tem que preparar massa, mexer com molhos, enfim, faz bagunça, mas o resultado é bom. Então, Deus é assim na nossa vida também. Ele coloca ali as situações para que a gente possa ir resolvendo e ampliando a nossa prosperidade, né? Bom, vamos lá. Então, vai ser Gênesis do 20 ao 22. Vamos começar na sequência do 21 aqui, tá? Tá. Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizesse isso. Daí o ter impedido
eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituires, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer esse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás em todo lugar que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e os deu a Abraão, e lhes restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que eles pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Doideira, né? Exato. O nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Você pode continuar. Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele ser seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu a água de odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com quem eu te tratei. Respondeu Abraão: juro.
Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um pouco de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso, também nada me fizesse saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberas de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunha de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se. Abimeleque ficou o comandante do seu exército e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Deus prova Abraão. Essa história aqui é conhecida, hein? E será que lembra o que ele faz? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão, nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Acabamos por hoje. Bom, pessoal, então foi isso. Mais um dia concluído com sucesso. Espero que Deus nos possibilite fazermos os 365, porque está começando a ficar um pouco mais difícil, né? Tem dias que é mais desafiador, tem dias que é mais fácil, mas todos os dias são com Ele, né? Esse que é o importante, né, pessoal? Vocês viram como é rápido a gente ter uma ligação com Deus. Né? 25 minutos deu de live. Mas é isso, então obrigada, Miguel, por ter acompanhado a gente. Até mais, viu? Um beijo, gente. Um beijo.
Deixa aqui.